Olá pessoal, da quinta série, que é o professor Renato Regis de História e vamos continuar nossas aulas aqui sobre a evolução humana. Hoje nós vamos falar sobre a primeira forma de organização social que existiu, a família. Isto é, a primeira forma em que os seres humanos se uniram para tentar em grupo, conseguir sobreviver às péssimas condições que existiam em tempos primitivos. Preparei 2 slides para a gente aqui, vamos lá? Na verdade são 3 slides, Meu primeiro é só de apresentação. E aqui a gente tem, a família inteira ali, não era só um casal, a filha, Era muita gente na caverna, dentro da caverna aqui. E um dos homens brincando, fazendo uma brincadeira com o chifre de um cervo ou do veado. Era mais ou menos essa cena, das primeiras organizações sociais do ser humano, tá? Vamos lá? Então, eu vou ler bem devagarzinho, tá? Vocês acompanhem, por favor. Nos primórdios da humanidade, e a gente está falando ali do Homo sapiens, ele surgiu há 300 mil anos, então a gente está falando há 100, 50 mil anos atrás. A luta pela sobrevivência era muito árdua, pois além das fontes de alimentação serem escassas, havia concorrência com outras espécies de primatas, além de um grande número de predadores que ameaçavam a existência de nossos ancestrais. O Homo sapiens, que é a nossa espécie de humano, vamos dizer assim, ele conviveu com o Homo erectus, com o Homem de Neandertal, que são outras espécies de Homo que foram extintas. E além dessas espécies, ainda tinha a questão da sobrevivência no meio da selva, das florestas, e esse conflito com os animais ferozes, por exemplo, leões, as próprias cobras venenosas. Então, assim, era uma dificuldade muito grande. Segundo parágrafo, eles, então, os grupos humanos da época, então entenderam que ao se manterem juntos, em grupos, as chances de sobrevivência seriam maiores. Essa foi a origem das famílias, cuja mais antiga conhecida é o matrimônio por grupos, em que grupos inteiros de homens e grupos inteiros de mulheres se pertenciam. Vamos voltar aqui para trás um pouquinho? Vocês estão vendo aqui que tem um homem, outro homem, 2 mulheres, mais uma mulher. Então não existia a questão do meu, minha esposa, seu esposo. Essa questão há 50, 40 mil anos atrás, ela não existia, porque não dá para ter ciúme. Inclusive, o ser humano antigo, nesses primórdios, ele foi obrigado, vamos dizer assim, a engolir seu ciúme para manter a sobrevivência, porque um casal sozinho não vivia junto. 2 pessoas sozinhas não conseguiriam sobreviver nessa época. E à medida que junta todo mundo, começa a se achar normal e não tem essa questão de posse. Até porque também todas as ferramentas, todas as caças, pesca, o fruto que eles tinham, era dividido entre todo mundo, Então as relações amorosas, sexuais também eram compartilhadas. Nós fomos nessa. Então foi a família grupal, tá? O matrimônio por grupos. A primeira forma de família que houve na humanidade foi o matrimônio por grupos. Um grupo de mulheres, sei lá, 12 mulheres, e um grupo de homens, sei lá, 10 homens. Todos se pertenciam, tá? Igual aquela música da Adriana Calcanhoto, do Adriana Calcanhoto, não, Marisa Monte, Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo. É mais ou menos aquilo, tá? Algumas pessoas ficam chocadas, mas eram desse modelo. Ainda nos tempos primitivos, voltando ao texto aqui, outras formas de família existiram. Vejamos algumas delas. Família consanguínea. Os irmãos eram maridos e mulheres. À medida que a situação vai melhorando, pessoal, e o número de Homo sapiens vai aumentando na humanidade, vai aumentando, foi possível começar a separar as linhagens, ou seja, os famosos clãs. Aí nesses clãs eles já conseguem identificar, formar família dentro de uma mesma família.
Então esses grupos eram, né, os irmãos eram maridos e mulheres. Então o irmão casava com a irmã e vice-versa. E aí tudo junto, né? Então não tinha essa separação. Então a família era composta ali por irmãos e irmãs que se casavam juntos. Isso era muito comum até na época, acho que a Bíblia, né, fala um pouco sobre isso, né? E a Bíblia está ali em 1000, 2000 a.C. Vocês imaginam 40, 30, 20, 10. A B, família Punaluana. É um nome estranho porque eu acho que vem lá da região perto da Austrália. As esposas do homem são também esposas de seus irmãos, e os maridos das mulheres são também maridos de suas irmãs. Interessante, né, pessoal? Então, se eu era casado e, né, tinha uma esposa, ela era esposa do meu irmão também. E se eu tenho uma esposa e ela tem uma irmã, eu sou esposo dela também. Entenderam como é que funciona assim? Tipo assim, os cunhados, vamos dizer assim, né? Existia essa relação com os cunhados. Os cunhados eram considerados maridos também. Então o cunhado ele tinha o mesmo direito do irmão na esposa do irmão, né? E a cunhada também tinha o mesmo direito no esposo da irmã dela. Essa é chamada Punaluana. Vocês veem que fica sempre dentro da família, né? Aí vai surgir as linhagens, os clãs, aquela ideia de família mais poderosa. Então a família se fecha ali. E por último, a família poligâmica. Um homem tem várias esposas, mas a esposa tem que ser fiel ao seu marido. Aqui reside o grande golpe masculino sobre as mulheres. De fato, chegou-se uma época que, com o desenvolvimento da agricultura e da pecuária, criou-se um excedente, ou seja, eles não viviam mais simplesmente com a comida necessária para um dia. Começou a sobrar uma comida, ter os animais ali no pasto, etc. E aí, os homens que vão já começar a dominar a questão da pecuária, da caça, alguns homens vão pensar, bom, mas se eu morrer vai ficar para quem a riqueza? Por quê? Porque à medida que você tem uma mulher que se relaciona com vários homens, em qualquer uma dessas três famílias, a punaluana ou a consanguínea, ou pior ainda, a família grupal, você só sabe quem é a mãe do filho, porque a mulher tem mais de um marido. Você não sabe quem é o pai. Então, para quem que esse pai ia passar riqueza se ele não sabe quem é o filho dele? Então, por isso, ele vai obrigar a mulher a ficar só com ele, vai tentar, né? Então, ele vai ter várias esposas para ele poder ter esses herdeiros e passar a riqueza para eles. Essa é a família poligâmica. Mas, obviamente que muitas mulheres não vão aceitar isso, né? Então, aí vai surgir duas figuras novas na história da humanidade. O amante e o corno. Porque nessa época antiga aqui, o corno praticamente não existia, porque as esposas e os maridos eram vários. À medida que o homem quer obrigar a mulher a ter um marido só, mas ele tem várias outras mulheres pertinho, né? Então a mulher fala, aí ele vira as costas, a mulher vai lá com o vizinho, com o outro e pá, com o primo. Aí cria essa figura do amante e cria essa figura do corno. Eu dei um deslize aqui, eu não coloquei aqui, mas eu vou falar para vocês uma outra família que tem, família poliândrica, poliandria. É o contrário da poligâmica, é onde uma mulher, tá, tem vários maridos. E o marido tem que ser fiel àquela única mulher. Essa família existiu mais ou menos na região da Austrália, Nova Guiné, mas assim, é bem raro existir esse tipo de relação, tá? Então são esses 5 tipos de família, resumindo. Inicialmente a família grupal, matrimônio por grupos. Depois essa letra A, que família é consanguínea, os homens eram maridos, os irmãos eram maridos e mulheres. Família punaluana, em que os cunhados eram maridos e mulheres também. E a família poligâmica, um homem tem várias esposas. E a família poliândrica, onde uma mulher tem vários esposos, maridos, certo? Não fiquem espantados.
Assim é que a gente surgiu como organização social, ou seja, como grupo para manter a nossa chance de sobrevivência. E deu certo, né? Que nós estamos aqui. E eu vou passar agora umas perguntas sobre esse texto, tá? Vamos lá? Qualquer dúvida, estou aqui, tá bom?